Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Hoje nós temos como convidado uma das principais lideranças da população dos moradores do bairro do Pinheiro, sem dúvida nenhuma, por motivos que a gente não gostaria que acontecessem, o bairro mais conhecido de Maceió, fora de Alagoas e eu diria até em todo o Brasil. Geraldo, muito obrigado pela sua presença e eu queria saber o seguinte, qual a expectativa de vocês, faltando poucos dias para o famoso laudo final da CPRM ser apresentada? Ricardo, primeiro agradecer a você pela oportunidade, né? Depois de longo tempo de convívio com você, desde a época da pracinha do Salgadinho, e agora a gente está aqui nessa situação. Agradecer a você por 21 mil habitantes ali do Pinheiro, com mais 16 ali do Mutange e do Bebedouro por essa oportunidade. A expectativa é enorme, porque criaram uma grande expectativa em torno desse laudo. Todas as entidades que a gente tenta, Ministério Público Federal, que a gente vai para as audiências, estão pensando tudo nesse laudo. Quando você Parece fala que o mundo parou. Pois é, quando você fala em expectativa, você fala em esperança ou fala em medo? Então, a expectativa é em torno de que definitivamente apareça o causador desse problema e que tenha uma solução. As pessoas estão aguardando a causa, mas querendo uma solução. E essa solução não vai aparecer de imediato. Vai ser apenas um relatório e esse relatório não vai consertar de imediato as questões sociais advindas desse desastre. Então, é uma luz? É. Mas é um passo fundamental. É um passo fundamental, sim, até para a solução do problema. Qual é a solução? Se for o caso da Braskem, da mineradora, fechar os poços com concreto, aí vem a questão de solução de engenharia, né? E a gente não discute porque a gente não tem esse conhecimento, essa expertise na questão da engenharia. Mas estamos animados com a solução porque na audiência pública no Senado, no final da sua fala, o doutor Tales foi muito incisivo com relação que há soluções. A engenharia já tem bastante técnica para isso. Mas há soluções para quê? Eu acho que é uma dubiedade em relação a isso. Não, tem soluções. O Pinheiro, enfim, tem um futuro bom, bonito, belo, maravilhoso. Mas a partir de quê? Sim, é preciso. Observe, há vários indícios de que é a questão da mineração, né? E outras questões mais superficiais, como o caso do saneamento, como o caso da drenagem, da macrodrenagem. Então, quando eles dizem que há solução... Só isso, Maceió tem vários bairros com problemas de drenagem, enfim. A gente vê que a causa-mãe não é saneamento nem drenagem, por conta exatamente disso que você falou. Porque Maceió tem o quê? 35%, 40% de área saneada. Uhum. E os outros bairros não estão apresentando essas características de rachadura, não estão apresentando esses desastres. Então seria leviano colocar isso na conta do saneamento e na conta da macrodrenagem. Olha, você acompanhou a entrevista que nós fizemos aqui com o professor José Geraldo Marques. Ele disse uma frase que me soou muito dura, mas contundente e necessariamente clara. Se apontarem causa natural, é indício de fraude. O que você acha dessa frase? O professor José Geraldo, ele tem um vasto conhecimento de Braskem, de mineração. Ele teve no IMA, logo nos primórdios do IMA, acho que foi ele o primeiro secretário. Foi o primeiro secretário de Meio Ambiente. Que negou-se a assinar aquilo dali, e ele sabe exatamente as consequências dessa exploração. Nós estamos há 44 anos explorando o solo ali embaixo dos nossos pés, né? E hoje se vem com uma proposta de responsabilidade social, né? Deu-se a oportunidade à Braskem de fazer uma análise das galerias pluviais do bairro. E eu acho que nesse momento... Vocês acham que a Braskem não deveria estar envolvida, por exemplo, nessa fiscalização, nessa avaliação hoje, nos estudos? Deveria já há muito tempo. A Braskem não agora. Não agora. A Braskem deveria ter seus estudos, né, sistematicamente e apresentar isso à Agência Nacional de Mineração, apresentar isso ao IMA, né, e esses órgãos serem capacitados e ter seus instrumentos de análise, coisa que a gente não viu nas audiências.
Eles são meio perdidos. A Braskem é quem detém a tecnologia, que contrata a empresa para fazer a sondagem, para tirar aquelas fotos 3D ali dentro do bairro, dentro dos poços, e leva para eles. Eu posso entender que você está dizendo que o que, enfim, de alguma forma deixou-se claro que os órgãos públicos, eles não têm capacitação técnica, ou diria tecnológica, para fazer essas análises. Para fazer essas análises, não tem. Foi isso que a gente viu claramente, tanto na sessão especial na Assembleia, um consultor do INMA, e a fala dele demonstrou isso daí. E na audiência do Senado, a Agência Nacional de Mineração também se demonstrou incapaz. Pediram a Braskem para custear o estudo de sísmica. Quando nós fomos para aquela audiência, eu fiz um contato com a CPRM e perguntei se faltava recursos para alguma coisa. O que nós sabíamos é que o presidente da República não se negou a nada. Tinha recursos. Aliás, ele foi enfático, né? Como poucos, né? Ao dizer que o problema é de mineração, né? De mineração. Nós perguntamos se estava faltando alguma coisa em recursos materiais, humanos, e disseram que não, que orçamento não era o problema. Então, se orçamento não era o problema, por que foram solicitar a Braskem para custear o estudo de sísmica? Não havia necessidade. Assim como não vejo necessidade da Braskem estar fazendo essa meia sola nesse estudo de macrodrenagem e de águas pluviais ali do bairro. Veja só, você conviveu e conheceu o Thales Sampaio, né, que me parece um profissional belíssimo, né, um estudioso, um cientista, e aqui não é o caso, evidentemente, de duvidar da honestidade dele, profissional, científica, mas vocês temem por uma pressão muito grande sobre ele num momento como esse? Tememos sob pressão, não só sobre ele, sobre a CPRM, como um todo. Nós tememos isso daí, tememos a possibilidade de vir um laudo não muito claro. Eu acho que esse é um problema central, a gente conversava aqui muito rapidamente, né? Se houver uma dubiedade que abra espaços para o debate jurídico, isso é um problema no Brasil que a gente sabe que tem começo e a gente não sabe quando é o fim. É esse o receio que nós temos, né? O relatório ele deve vir muito bem objetivo, né? Porque tiveram seu tempo para estudar, né? A CPRM está aqui no Pinheiro desde março de 2018, março ou abril de 2018, e com todos os instrumentos, usando todas as metodologias possíveis. Então esse laudo ele tem que vir de forma objetiva e conclusiva, né? Comenta-se aí que esse laudo não será conclusivo. Já houve um contrato aí de análise do aquífero para 5 meses. E como vai dar um laudo conclusivo faltando ainda o estudo do aquífero? E dá para esperar? Eu acho que não tem condições. Houve um compromisso lá na audiência pública, o senador estava presente, houve um compromisso da CPRM. Embora a CPRM tenha tido o apoio do SOS Pinheiro, sempre apoiamos os estudos da CPRM. Entretanto, as falas do Dr. Thales Sampaio, no outro dia são amenizadas. Tem que sair laranja e amarelo quando chover. Aí causou-se um pânico. No outro dia, 2 dias depois, Dr. Thales vai para a televisão e ameniza. Na audiência pública, para mim ficou claro, para todos que estavam ali, aquele arco que ele desenhou. A história dos 30 milímetros de chuva foi impactante para mim. Porque era 70. Pois é. Caiu para 30. Ele anuncia, mostra aquele arco com estudo de interferometria. Todos nós saímos dali cientes que 2, 3 dias depois iriam trabalhar naquele arco para remover aquelas pessoas dali. Porque ali é onde estava o maior ponto a área de maior risco. Entretanto, até hoje nada se fez naquele arco. Absolutamente nada. Continuo trabalhando em cima de um mapa de feições de setembro do ano passado. Um mapa, Ricardo, que ao ponto de vista do SOS Pinheiro é a primeira peça de confusão de comunicação. Eu estou ali trabalhando há uns 6 meses mais ou menos, intensamente, e não consigo entender aquele mapa. Ninguém conseguiu explicar aquele mapa ainda. Você tem casas que estão rachadas, que foram buscar... Estão fora da área vermelha, né? Que estão fora da área amarela, vermelha e laranja. Exatamente. A minha casa colocaram na área amarela, sem nunca terem ido na minha casa.
Minha casa começou a apresentar uma fissurazinha semana passada. Enquanto tem pessoas que precisam do aluguel social, estão com as casas rachadas, procura a Secretaria de Ação Social e não pode fazer o seu cadastro para o aluguel social. Por causa da situação geográfica, da posição geográfica. Porque não está caracterizada no mapa de feições. Tem um amigo meu que costuma dizer que é melhor não ter mapa nenhum do que ter um mapa errado. Mas eu vou deixar aqui no intervalo comercial uma indagação para você e a gente vai voltar, claro, a falar sobre tudo isso. Qual foi o momento em que vocês sentiram, epa, o problema é sério demais, não pode ficar numa discussão interna entre os moradores do Pinheiro? A gente volta daqui a pouco.